Olá, estamos aqui com mais um episódio do SV Talks. Então, se você está acompanhando este canal, já coloca aí o sininho, se inscreve para não perder nenhuma história. SV Talks é conexão com a sua história, com a sua vulnerabilidade. E se você acha que só você está vivendo isso, hoje você vai ficar muito surpresa e surpreso porque eu trouxe aqui a Rosângela Marto. A Rosângela tem uma história que vai tirar você do sério. Rosângela, boa tarde. Boa tarde, Sara. Em primeiro lugar, gratidão pelo seu convite. É um prazer estar aqui participando, do seu programa, do seu canal. Eu me chamo Rosângela Marto, tenho 62 anos, 73, eu fiz agora em fevereiro, que eu não acostumei ainda. 63 anos e sou escritora, Sou escritora há 2 anos. É o início da minha carreira como escritora. Tenho duas filhas já com mais de 40 anos, casadas, E hoje estou casada com o amor da minha vida. Que lindo, Rosângela. Rosângela, hoje você está casada com o amor da sua vida. Mas quantas vezes você casou? Essa é a terceira vez. Terceira vez. Você sabe que eu casei 3 vezes também, né? E É, eu tenho uma amiga que fala: Poxa, Sara, você casou 3 vezes, eu não casei nenhuma. Aí eu falo: Desculpa se eu furei a fila. eu já ouvi isso também. Pois é, às vezes não é um orgulho, Sara? Eu não sei você, mas eu não me orgulho de dizer que eu já casei, já é o terceiro casamento. Mas uma coisa eu acredito, que não ter medo de recomeçar, Exatamente. E eu tenho né? orgulho de ter casado 3 vezes, porque por 3 vezes eu me apaixonei, né? Por 3 vezes eu acreditei que daria certo, e quando não estava dando certo, por mais difícil ou mais fácil que tenha sido, eu acho que sempre foi muito difícil, eu tive coragem de dar um basta e recomeçar. E é um pouco isso que eu quero ouvir de você. Com quantos anos você se casou a primeira vez? Com 17 anos, eu era bem jovem. O meu primeiro casamento foi assim, bem imaturo, Porque éramos dois jovens, eu e o meu primeiro marido, e foi com ele que eu tive minhas duas filhas, mas ele tinha 18, eu tinha 17. Mesmo assim, ficamos por 16 anos casados, mas foi um casamento bem imaturo, de praticamente duas crianças, com duas crianças para criar, Mas o que que houve? Teve gol no treino para você casar tão jovem assim? Sim, teve sim. E isso faz parte da minha história com o meu namorado atual, o meu marido atual, Que foi o meu primeiro namorado. E foi a paixão da minha vida e eu da dele, Nós fomos o primeiro amor um do outro. E namoramos por também muito jovens, dos 13 aos 16 anos, mas depois, por causa de desafios e um pouco de objeção da família, porque morávamos em cidades diferentes, a história, isso faz parte da história. Não sei se eu já posso, entrar, Claro, já posso entrar nisso. Faz parte da história do meu livro, inclusive. Tudo começou em 1975, quando eu me apaixonei pela primeira vez, muito jovem, ele também. E nós éramos assim loucamente apaixonados. Foi um amor assim, até ninguém acreditava no nosso amor porque éramos praticamente crianças, nós tínhamos 13 anos, mas conseguimos manter esse amor até os 16. Eu morava em Jundiaí, ele na capital de São Paulo. Na época, Jundiaí era uma cidade do interior, Então era meio assim, os caipira moram lá, Isso na visão daqui, tá? Da minha mãe, da minha família, E nos conhecemos nas férias escolares, porque na Praia Grande, em São Paulo, porque as nossas famílias tinham um apartamento no mesmo prédio, lá na Praia Grande. Então, todo ano nos encontrávamos lá. E era uma choradeira na hora de voltar, das férias. Telefone, Sara, era discar telefone, pedir para telefonista fazer a ligação, o interurbano, era caríssimo. Então, minha mãe só deixava eu ligar 2 vezes por mês e a mãe dele a mesma coisa. Então, falávamos uma vez por semana.
cartas, sabe o que é escrever cartas e correio, né? A gente ficava no portão esperando aquele carteiro. Ele, inclusive, brinca que nós contribuímos para o crescimento da agência de correios no Brasil, porque eram muitas cartas, muitas, e guardamos por um bom tempo essas cartas. Então, não deu certo por causa dessa oposição da família, que não acreditava jamais que pudesse dar certo, e nós incomodávamos muito. Eu cheguei uma vez até ter febre, de tantas saudades dele, né? E minha mãe quis dar um basta, e a mãe dele também. Enfim, numa dessa de estresse, nós decidimos interromper o namoro. E nós os dois estávamos nos desenvolvendo, e quando nos encontrávamos, na época não tinha o WhatsApp que a gente mandava vídeo, foto, né? Então era uma surpresa. Quando a gente se via, nós estávamos diferentes. Ele era um homem, estava se transformando num rapaz lindo, e eu morria de ciúmes dele, morria de ciúmes, né? E, enfim, por vários motivos terminamos o namoro. E nessa de terminar o namoro, um outro rapaz da minha cidade estava muito disposto a me conquistar e aproveitou a brecha e, com muita insistência, começamos a namorar. E ele foi bem mais esperto que o meu primeiro namorado e acabei ficando grávida. Então, casei por causa disso. Aí tem uma história muito bonita onde o Éder entra também, né, que faz parte da história do meu livro. Mas me conta, você tinha 17 anos e aí você engravidou, você casou. Uhum. Antes de saber da história do Éder, você continuou estudando, você se formou, conseguiu fazer faculdade? Como que ficou isso? Não, eu nunca, assim, por um bom tempo eu e o Éder mantínhamos contato porque nossas famílias, né, se conheciam e ele ligava sempre, então ele ficou sabendo. Bom, primeiro, vou dar um spoiler aí do meu livro, mais um, né? Uma atitude muito bonita do Éder foi que quando eu engravidei, eu quis que ele soubesse, não quis que ele ficasse sabendo por outras pessoas, porque ele ia ficar sabendo por amigos em comuns. Então eu quis eu contar para ele. Só que nessa, o pai da criança, assustado com a situação, foi tirar férias, assim, sumiu por quase um mês. Os pais mandaram ele passear, né? Porque ele também era jovem, e estava todo mundo assustado, e eu fiquei nessa em depressão, né? Porque o pai da criança eu não assumiu de imediato. Aí quando eu contei para o Éder, ele me disse: casa comigo, eu digo que o filho é meu. Eu falei, imagina, sabe, na hora sim foi uma atitude tão nobre da parte de um rapaz também que só tinha 17 anos, né? Mas eu jamais iria conseguir manter essa mentira, e mesmo que não fosse uma mentira, eu não achava justo. Ele é um rapaz jovem, bonito, foi fiel a mim. Aí, sim, fiel no sentido de que, né, homem você sabe como que é, né? Não engravida, né? Mas assim, ele esteve disposto a casar comigo, então foi muito bonito da parte dele, não foi a única vez. Porém, depois do rapaz, o pai da criança voltou, e quando a criança nasceu, ele quis assumir e nós nos casamos. E eu parei de estudar, eu estava nessa época, na época era colegial, indo para o colegial. E eu parei de estudar para ser mãe, né? Porque eu não queria deixar aquele bebezinho com ninguém, eu queria eu cuidar. E logo em seguida eu engravidei de novo. Aí então é que eu não tinha também o apoio do meu marido. Ele era muito ciumento, muito ciumento. E ele jamais iria admitir que eu voltasse a estudar e deixasse as crianças, sei lá, com alguém, com a minha mãe, né? Então eu parei de estudar. E quando o Éder soube disso, ele ficou muito bravo. Sabe? Quando a gente, por um acaso, a gente se conversava no telefone, ele me incentivava muito a voltar a estudar. Então sempre foi uma pessoa, um companheiro, um amigo, e sempre me incentivou a subir. Mas aí você casou, teve duas filhas e continuou com esse marido por 17 anos. Isso, exatamente. E Né? foi, eu me tornei mãe, né? E nós
construímos uma coisa juntos, né? Uma microempresa juntos, trabalhamos muito, só que ele se tornou pai, mas não um marido fiel. Ele se tornou um marido adolescente. Ele não teve adolescência. Então ele ainda continuou com aquela coisa de conquista, né? Querer conquistar as meninas e sempre foi muito assim, sempre me causou muito desconforto e muita dor por causa disso. Mas eu aí que entra um ponto, Sara, que é uma coisa que eu gostaria de entrar, já aproveitar, né, o assunto para entrar nisso. Hoje eu entendo por que que eu aceitei isso. Eu só fui, assim, assumir, tomar uma postura e falar, eu não admito mais quando minhas filhas eram já adolescentes, porque elas começaram a entender e elas não se conformavam com a situação de eu aceitar determinadas coisas. E aí que eu vi que minhas filhas já não eram mais bebês. Mas por que que eu aceitava? Hoje eu entendo, porque eu era uma mulher codependente. Eu tinha uma grande dependência emocional, zero autoestima. E uma dependente emocional, ela precisa de segurança, né? Ela mendiga amor, porém ela prefere mais uma segurança do que o amor em si. Ela precisa estar se sentindo segura, como se tivesse com um pai e uma mãe cuidando dela. Transfere isso para um homem, né? Um homem, então, acaba. Eu tinha duas filhas, o que que eu ia fazer com duas filhas, né? Eu tinha capacidade, mas eu não via isso em mim, entendeu? Eu não via, não enxergava, eu achava que eu não iria conseguir jamais. Então, eu aceitava muita coisa para me manter segura e criar minhas filhas com uma segurança financeira, uma segurança, nem digo emocional, porque o emocional ficou quase tudo por minha conta, né? Educação espiritual, religiosa, ficou tudo ao meu encargo, né? Ele foi um excelente pai no sentido de sempre prover o necessário e muito preocupado com a nossa segurança, a nossa saúde, mas, por outro lado, ele tinha a imaturidade dele. Foi por isso que eu suportei esses 17 anos. Mas que segurança que ele te dava? Segurança financeira, então? Financeira, a segurança financeira. E você achava que se você saísse do relacionamento, ele não ia continuar provendo você e as suas filhas? Exatamente. E foi isso que ele fez. E Só que eu preferi, assim, no meu livro, por exemplo, eu não conto muito sobre o pai das minhas filhas por respeito a elas. Elas sabem, elas são bem cientes, porque elas cresceram e elas entendem, né, tudo o que aconteceu. Mas por respeito ao pai delas e por elas, eu preferi não entrar em detalhes. Então, no meu livro, eu não conto sobre o meu primeiro casamento. Só conta as partes que ele, né, por imaturidade, ele não assumiu a criança, né? E alguns outros detalhes aonde o Éder entrou e sempre quis cuidar de mim. Só que eu não achava certo. Ele era um rapaz solteiro, bonito, ele estava fazendo faculdade e eu não e nem acreditava que ele em tudo que ele prometia, porque ele era muito lindo, inteligente, bonito. O que que era eu para ter um homem desse do meu lado, entendeu? Olha só a falta da autoestima aí na pessoa codependente, né? Não tem autoestima nenhuma. Então eu não achava que eu era digna de um homem maravilhoso, incrível como ele era e como ele é até hoje. você devia de ser uma mulher incrível, porque se com 63 anos você está aí, linda, maravilhosa, imagina o que era essa menina com 17, 20, 25, 30 anos, né? Era uma mulher Pois é. maravilhosa, você só não acreditava que era. Eu não me via assim, Sara. E tem muitas mulheres que não enxergam isso. Se olham no espelho e não vê ela, vê uma outra pessoa, uma pessoa fraca, dependente, feia, E incapaz. qual foi o estalo? O que que foi o fator que te fez sair desse relacionamento? Foram as minhas próprias filhas, né? Porque eu falei, meu Deus, isso está muito feio, porque elas viam algumas coisas, presenciaram algumas coisas, e eu ali sempre tentando
contornar a situação, até que um dia a minha filha mais velha chegou, me viu chorando, me abraçou e falou: "Mãe, pensa em você, não pensa em nós". Eu e a Sheila, né, minha outra filha, nós já estamos ficando adultas, eram adolescentes, né. Ela falou: "Mas não pensa mais em nós, pensa em você, você ainda é jovem, né, você tem chance de ainda ser feliz". Mas eu tinha muito medo. Mas com o apoio, assim, né, que eu vi que para elas até seria um alívio, porque ele era um pai muito autoritário, né, ele oprimia um pouco, né. Aí eu decidi então sair dessa situação, porém não foi nada fácil, foi uns 2 anos, assim, de muito, muito sofrimento, por eu ser a pessoa que era. De novo, né, por isso que várias vezes eu vou ser repetitiva aqui, para salientar bem, que é porque eu tinha essa dependência emocional. Então eu sofri demais, o mais do que o necessário, não precisava, mas eu sofri. Aí você criou 2 filhas, casada com um homem que, de certa forma, te impunha um relacionamento abusivo, te dominava, era ciumento, não te deixava viver, aprender, estudar, ter uma vida, mais livre, e aí precisou da sua filha falar: "Mãe, sai disso". E aí você saiu. Como foi sair? Foi difícil, foi bem difícil. Claro, nem precisa nem precisaria dizer que eu enfrentei mais uma vez a depressão. Consegui emprego, né, eu tive que me separar da sociedade que a gente tinha, do que a gente construiu juntos, né, porque era impossível, ele começou a judiar demais de mim, até tentei, né, mas porque eu era meio que eu que administrava o negócio, mas aí eu tive que sair e arrumei um emprego, fui trabalhar, nisso minhas filhas também já tinham idade para trabalhar, todas nós fomos trabalhar, e assim, mas foi eu para eu recuperar a alegria de novo, foi bem difícil. Foi mais ou menos uns 2 anos, eu me via muito triste, eu sentia uma tristeza, que hoje eu sei que é depressão, né. Eu cheguei a ser até hospitalizada, porque de tanta tristeza, não comia, né, estava tomando remédio para dormir, acabei tendo desmaios, né, por causa dos medicamentos, a falta de alimentação e muito trabalho, né, era muito trabalho, trabalho, 2 adolescentes em casa, mas depois de uns 2 anos eu consegui passar por essa fase, mas foi bem difícil. E as meninas continuaram se relacionando com o pai, ele continuou presente para elas. Ele, continuou, né, mas assim, meio que usava elas, né, ele logo, em acho que nem 2 meses, ele já estava morando com outra pessoa. E então, quer dizer, para ele foi bem mais fácil, mas ele nunca me deu tranquilidade. Ele resolveu perseguir, né, me perseguir, porque o orgulho estava bem ferido. E aí logo minhas filhas começaram a namorar, a mais velha ficou noiva, se casou, já jovem também, e eu vi que eu iria ficar sozinha em breve, o medo da solidão. Eu via minhas filhas já tomando o rumo delas, né, elas sempre foram meninas muito, assim, ajuizadas, né, eu digo que elas eram a minha versão da Rosângela saudável. E aí elas seguiram o rumo delas. E o Éder, onde estava nessa fase? Aí eu vou contar. Foi essa pergunta que eu fiz. Que o Éder está fazendo da vida dele? Porque a última vez que eu havia conversado com ele, eu já tinha a segunda filha entrando na escola, onde eu estava na minha mãe, ele ligou e eu atendi o telefone. Que ele ligava de vez em quando para falar com minhas irmãs, eu sou a do meio, ele tinha amizade com a minha irmã mais nova, mais velha. Não era sempre que ele telefonava, não. Acho que de vez em quando ele eu acho que a conexão, sabe, ligava a gente, né, quando ouvia música, eu lembrava dele, as músicas que a gente ouvia juntos. Ele ficou ali guardadinho, porque as coisas que o que ele era, nós conversávamos muito, éramos amigos antes de tudo, né. Conversávamos, gostávamos de músicas, gostávamos de dançar, então tínhamos muitas, assim, muitas coisas em comum. E gostávamos de ler, falávamos muito sobre livros, né, o Éder tem, assim, acho que os livros que ele trouxe da casa dele hoje é mais do que uma biblioteca.
a última vez que eu tinha conversado com ele por telefone, uma conversa bem rápida e bem, assim, bem informal, como amigos mesmo, ele queria saber de mim, ele sempre teve desejo de ter notícias minhas. Então ele queria saber se eu estava estudando, como que eram minhas filhas, né? Ele chegou a conhecer a mais velha, a Evelyn, bebezinha, ele conheceu, então ele sempre perguntava dela, até que ele perguntou, até que ele, a última vez que eu conversei com ele, minha filha mais nova já devia ter uns 6 ou 7 anos, ele ainda estava solteiro. Aí, como já tinham se passado mais uns 8 anos, acho que da última vez que eu havia falado com ele, eu falei, será que ele continua solteiro? Né? Isso depois que eu me recuperei, tá? Nos 2 primeiros anos que eu estava mal, eu nem pensei nele, né? E aí eu telefonei, eu ainda tinha o número de telefone dele fixo na cabeça. Telefonei para o Éder. Quando ele perguntou como que eu estava, se está bem, tal, tal, quando eu disse que eu me separei, ele perguntou quando. Quando você se separou? Eu falei, tem 2 anos. Ele falou, não acredito. Ele falou, tem 2 anos que eu me casei. Aí a data foi no mesmo ano que eu me separei, ele se casou. Ele falou, e eu pensei em contar para você, mas eu achei que iria causar problema. Então eu não contei. E eu não achei justo que eu pudesse ficar sozinha, né? Que eu deveria ficar sozinha. E quando ele disse isso, me arrependi imensamente de ter telefonado para ele, porque aí ele queria me ver. Imagina, tá casado, né? Eu estou divorciada, ele casado. Não, não, não. Não, não, não. Eu não queria ver ele de jeito nenhum. E aí você conheceu o seu segundo marido. Conheci meu segundo marido, mas assim, foi quase depois de 6 anos Hum. separada. Eu passei, aí tive alguns encontros com o Éder, mas foram poucos encontros, e só que eu não queria atrapalhar o casamento dele de forma alguma, né? Mas nós gostávamos da companhia um do outro, a gente conversava sobre tudo, sempre foi muito agradável, sabe, nós estarmos juntos. Só que ele até cogitou a separação para ficar comigo, mas eu não aceitei. De novo, aquela codependente lá que engravidou com 17 anos, não aceitou, né? Assumir a paternidade, de novo, eu não aceitei a ser o pivô da separação dele, de jeito nenhum. E como que ia ser isso, sabe? Os problemas que iam causar? Não. Eu Ele queria tinha o quê? filhos? Não teve filhos. Uhum. Não teve. Porque não quis, foi por opção dele. Bom, enfim, de novo, aquela pessoa codependente queria uma segurança, queria uma, né? Se eu tivesse que me relacionar de novo, teria que ser com uma pessoa certinha, né? Inclusive, estava estudando, já tinha estudado a Bíblia, né? Estava me tornando uma pessoa muito religiosa, espiritual eu sempre fui, sempre, desde criança, acreditava em Deus, tudo, mas depois conheci uma religião e gostei dessa religião e me apeguei nesses princípios ensinados pela religião, ensinei minhas filhas nessa religião, então isso pegou um pouco também, né? Porque os meus princípios, né, não admitiam uma coisa dessa, né? Meu casamento já tinha sido um fracasso. Agora eu vou e me meter no casamento de uma outra pessoa, né? Casado? Não. Então eu queria era mais sumir da vida dele. Até que eu conheci essa pessoa que foi apresentado por amigos, né? Eu já estava com uma viagem marcada, programada, na verdade, para ir para a Alemanha visitar uma amiga, né? Minha filha mais velha já tinha se casado, a mais nova ia se casar em breve. E acabei conhecendo, fui apresentada para esse rapaz que se encantou rapidamente por mim, e eu estava para ir para a Alemanha, ele começou a me telefonar da Alemanha todos os dias, quando ele viu minha foto, ele elogiou, né? Ele já tinha conversado algumas vezes com a minha filha mais nova, com o meu genro, e foi assim por um acaso que a gente se conheceu. Olha o perigo. De novo, atenção, mulheres codependentes. Elas são um alvo muito fácil, uma isca muito fácil para um homem que tem transtorno de personalidade narcisista. Conta como que é isso. Isso para mim olha, foi surreal. Enfim, em 8 meses esse homem quis casar comigo.
e me levar embora para a Alemanha. E eu resisti, porque eu não tinha intenção nenhuma em morar fora do Brasil. Meus pais aqui, minhas filhas aqui, minha família, né? Eu nunca fui aquela pessoa que tinha um sonho de morar no exterior. Não, porque eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil, eu amo as pessoas aqui. E eu nunca tive curiosidade de morar. Eu tinha curiosidade de passear. Isso sim, eu tinha como Havaí, porque eu quero conhecer a Europa, né? Quero conhecer os Estados Unidos, mas morar fora, não. E não podia, e eu não passava isso pela minha cabeça, mas ele tentou me convencer, tentou não, ele conseguiu me convencer rapidamente que em 3 anos ele viria morar no Brasil. Mas ele precisava se programar como um bom alemão, né? Os alemães eles se programam. Ele falava português. Um bom alemão se programa, né? Muito bem. Então, depois de 3 anos, ele aí voltaríamos a viver no Brasil. Olha que maravilha. E detalhe, era da mesma religião que eu. Olha que bonito, né? Meu Deus, o homem perfeito! 10 anos mais novo, mas ele parecia ser um homem muito maduro. Eu tinha, na época, 39 anos. Eu me considerava uma velha com 39 anos, imagina. Mas, e ele tinha 30. Mas eu não aparentava a idade, né? Mais idade que ele. Tanto é que os pais dele, no início, foram contra, porque ele era solteiro. Imagina, casar com uma mulher brasileira, divorciada, com 2 filhas casadas. Queria uma jovem para o filho, né? Principalmente a Uhum. mãe dele chegou a fazer escândalo, mas ele viu em mim a pessoa ideal para servir ele para o resto da vida. Uma mulher que até aí eu já trabalhava numa outra empresa, já de um outro nível corporativo, um bom emprego, eu estava me destacando nessa empresa. Minhas filhas casadas, eu tinha minha casa, eu tinha meu carro, né? Inteligente, bonita, só que submissa, né? Perfeito, da mesma religião. Os pais dele também eram da mesma religião, queriam que ele casasse com uma pessoa da mesma religião. Olha, foi assim a história do príncipe encantado que saiu dos livros. A minha família, assim, minha mãe ficou muito desesperada porque eu ia embora, né? Mas as amigas, menina, isso é um conto de fadas. O que é isso? Eu falei, ai meu Deus, eu mereço, que presente de Deus, né? Que presente de Deus, olha que segurança, eu vou morar na Alemanha. Um homem que em 8 meses quis casar comigo, olha que amor é esse? Que éder o quê? Sabe, deixa esses problemas para lá, né? Mas Arrumou as olha, malas. ah, foi em 8 meses. Eu tinha visto ele apenas 2 vezes, pessoalmente. Uma vez eu fui para lá, outra vez ele veio para cá. E é claro, né? Abre a porta do carro, puxa a cadeira para sentar, manda flores lá da Alemanha, entra em contato. Na época, isso era novidade, né? A internet estava recente ainda. E ele, como um técnico, normalmente eles são muito inteligentes, sabe? Ele era técnico, TI, né, de informática, então ele já sabia rapidamente como solicitar pela internet. E as primeiras empresas de entregas estavam começando, iniciando, né, era aquela descagem ainda, aquela descagem, né, de internet, né, e eu fiquei encantada, imagina, olha como eu tô podendo, né, e minhas amigas, assim, do trabalho, né, incentivando que era um conto de fadas. Só que esse conto de fadas virou um pesadelo muito rápido. Como foi isso? O que aconteceu? Eu fui para me casar lá na Alemanha. Ele sugeriu isso, que seria muito mais fácil do que ele vir casar aqui. Sugeriu que nós casássemos lá, porque para eu ter direitos, né? Seria mais fácil. Só que eu queria casar aqui com a minha família, né? O primeiro casamento já foi só no civil, foi tudo assim de qualquer jeito. Então, como para mim era um sonho de fadas, um conto de fadas, né? O que estava acontecendo comigo, eu queria me casar aqui. E ele foi muito resistente, não queria casar logo e sumir, né? E me levar embora. E quando eu comecei a perceber já algumas coisas assim meio estranha, quando minhas filhas foram comigo, eu casei lá e ele topou vir aqui para o Brasil e nós fizemos uma festinha aqui para minha família, né? E depois, o dia que eu
fui embora embarcar para sempre, vamos dizer assim, mas as condições era voltar uma vez por ano para visitar minha família, né, minhas filhas, e ele aceitou. No aeroporto, Sara, me deu uma coisa muito estranha. Quando eu me despedi das minhas filhas choraram muito, muito, muito. Parece que elas estavam sentindo. Imagina duas filhas casadas, já com os maridos do lado, né? Mãe, pelo amor de Deus, mãe, o que você vai fazer? Aí que elas caíram na real. Quando eu entrei no aeroporto, assim, no embarque, que eu estava indo com ele, que eu olhei para trás e vi minhas filhas chorando muito, eu parei. Eu tive vontade de voltar. Alguma coisa me dizia que eu tinha errado muito feio. Aí ele me puxou e eu fui em frente. Já logo no primeiro ano eu percebi o que tinha acontecido, porque aquele príncipe se transformou rapidamente. Começou e é uma coisa assim muito sutil, sabe? Sara, você não percebe. Não é assim, se transforma no monstro de uma hora para outra, não. É uma coisa tão devagar, tão manipulada, que quase você não percebe. É tipo assim, eu estou hoje com essa roupa linda, né, maravilhosa, e ele me conheceu assim e me elogiou por essa roupa, esse colar, esse brinco maravilhoso. Aí, quando eu ia usar, né, as minhas roupas, é um exemplo, isso é só um exemplo de como ele tira o brilho da pessoa totalmente, porque eu estava recuperando o meu brilho, né? Recuperei do primeiro da separação do primeiro casamento, estava numa fase boa, né? Com bom emprego. Foi quando ele me conheceu, eu estava retomando o brilho, né? Eu era praticamente uma solteira, né? Assim, passeava, me divertia, até com as minhas filhas mesmo, ia dançar e tal. E esse brilho ele foi tirando aos poucos. Então, de repente, este colar que eu estou usando já não fica tão bem em você. Esse era o diálogo. Ah, esse colar já não está tão bem em você. Não fica bom. Aí te dá um colar de presente de uma pessoa assim de 80, 90 anos. Nem dá para falar a idade hoje, porque com 80, 90 anos tem muitas mulheres lindas hoje, né? Há 20 anos atrás nem era tanto, né? Esse colar eu não quero que você use mais, não. Não usa mais, não fica bem em você. Ai, você acha? É. Esse brinco aí também, ó. Vamos pôr um outro, porque, olha, essa blusa degotada, né, aqui na Alemanha, sabe? Não se usa muito assim. Agora você é uma mulher casada, né? Põe uma blusa mais assim, sabe? Tá pros ombros. Ó, vou te comprar uma blusa linda, fechada, fechada aqui, fechada aqui. Apesar que na Alemanha são 9 meses de inverno, então você é obrigada mesmo a usar muita roupa, né? Mas no verão, ou seja, aos poucos ele vai, aquela mulher que ele conheceu, aquele brilho todo ele quer tirar, porque ele só quer sugar o que você tem de inteligência, de criatividade, e é uma boa mostra de que ele é um homem casado com uma mulher bonita, inteligente e submissa. Perfeito. Aí, depois de tirar o brilho do seu rosto, ele tenta tirar as suas amizades, a sua família. Ele já começou a implicar com o relacionamento com as minhas filhas. Nós éramos muito amigas, somos ainda, nunca deixamos de ser. Mas ele já queria cortar esse relacionamento, porque agora a família era eu e ele. Não tinha necessidade de conversar tanto com as minhas filhas. Elas também já estavam casadas. E tudo isso, Sara, é assim, sutil, 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 que você vai achando que ele está se importando com você. Na verdade, ele está te apagando totalmente. E quantos anos você ficou nesse relacionamento, Rosângela? 17 anos. Olha os 17. 17 anos. Com o primeiro marido foram 16. Com ele foram 17. Aí, quando eu conto, as pessoas fazem essa carinha que você está fazendo, assim, impressionada. Como que você permitiu? Assim, porque no livro eu conto alguns detalhes, tá? Inclusive, na página 131 do meu livro, eu falo sobre codependente versus narcisista, né? Eu falo sobre isso. E conto detalhes de coisas que ele fez que muitas leitoras falam: Meu Deus, é exatamente isso? Coisas que ele me fez que doía tanto, sabe? A falta de interesse, a falta de cuidado, é,
a humilhação. E por que que eu admitia isso? Por quê? Por que que eu me sujeitava a isso? E por Ele que você se usava sujeitava a isso? por causa de ser uma pessoa codependente. Eu não sabia. Primeiro, eu não sabia o que era um narcisista. Para mim era coisa de cultura. O que ele fazia comigo é porque era cultura. E ele falava isso. Ai, brasileiro é assim mesmo. Brasileira é muito melindrosa. Vocês são muito melindrosos. Então, ele usava tanto a cultura como a religião, a Bíblia. Olha, o texto aqui diz isso, isso. E como, né, a pessoa codependente, ela precisa de aprovação, sabe? Ela precisa. Aí, o que que os outros vão dizer? Né? O que que os outros vão dizer? Quando eu batia de frente com ele falava: vamos conversar lá com o ancião para ver o que que ele acha. Isso é o quê? Uma ameaça, né? E você não vê como uma ameaça. Vamos pedir ajuda do ancião para ver o que ele acha. Eu falei, o ancião nunca vai ficar do meu lado, ainda mais numa terra, eu sou estrangeira, né? E ele vai dizer que eu não estou sendo obediente a ele. Percebe? Para os outros, ele era uma pessoa, assim, um marido maravilhoso. Quando ele me dava um presente caro, ele fazia questão de contar para todas as pessoas que eu mostrasse para as pessoas. Ele fazia questão. Só que em casa eu era um vaso de enfeite, né? Eu não tinha bom dia, não tinha boa noite, não tinha como foi seu dia, né? Eu te amo. Você está bem? Não. Pelo contrário, se você está na rua, você precisa da ajuda dele. Você telefona, não atende, não atende. Que sabe que você vai pedir um favor, né? Então não atende. Você pode estar passando perigo. E algumas situações assim, eu conto no detalhes, eu conto no livro. E por que que eu permitia? Por causa disso. Por causa da manipulação. Eles são extremamente manipuladores. Eles te traem, faz você se sentir culpada e você ainda pede desculpa. É mais ou menos isso. Então, mais uma vez no relacionamento, você era a mulher traída. Eu nunca descobri, nunca consegui provar isso, mas era óbvio que sim. Sabe quando uma coisa é óbvia? Só que era mais assim, é, como que chama isso quando é por internet? Porque o técnico de TI ele não sabe se relacionar, né? Claro que sabem. O técnico de TI narcisista, eles não sabem se relacionar muito. Então eles criam um personagem e a internet virtual, é essa palavra. A traição virtual para eles é um prato cheio, né? Algumas vezes eu peguei ele nu em frente do computador. Quando eu vi, ele dizia que eu estava dormindo, né, de manhãzinha. Ele acordava muito cedo, não sei por quê. E era assim, passava muito tempo no computador, mesmo fora do trabalho. Era muito tempo, muito tempo. E eu já cheguei a pegar ele nu em frente do computador e ele me dizer que é porque estava muito calor. Por isso que ele estava nu. Então, algumas e depois, mais tarde, já quando eu decidi, que eu estava já quase para me decidir separar a gota d'água, descobri, né, com a ajuda até de algumas amigas, ele tinha umas 3 contas no Instagram, cada uma com um nome, e era só ele, né, com daqui para cima nu, era, sabe, aquele tipo narcisista mesmo, né? Se fazendo de solteiro, galanteador, paquerando, elogiando mulheres. E aí por diante, eu vi, né, esse relacionamento dele com mulheres no Instagram e com meninas muito jovens, que até pareciam menores de idade. Então, a traição pode ter sido somente virtual, o que eu acho muito difícil, porque depois eu aprendi, né? Nós vamos entrar nisso, como que eu saí disso, né? Eu já contei a dor, contei o processo, por que que uma mulher fica nesse emaranhado, por causa que ela é dependente emocional, e quando casa com um homem que sabe manipular, ela não acredita, ela não entende, sabe, que isso é um problema. Ela acha que o problema é ela. Você trabalhava na Alemanha? Trabalhava, sempre trabalhei. Logo que eu fui, trabalhei 2 anos no consulado, depois eu fui trabalhar em galeria, né, quando eu aprendi o alemão um pouquinho mais, né, e fui trabalhar em galeria, em departamento de joias e relógios, né, porque é muito simpática, né,
Então, os alemães gostam disso, porque é muito. Eu morava em Frankfurt e tem muitos turistas, né? Então, eu atendia mais turistas do que próprios alemães. E, então, sempre trabalhei, sempre fui Cê- muito querida pelos alemães. Tenho uma gratidão muito grande. Eu fui muito bem recebida na Alemanha, muito bem tratada. Mas então você tinha seu dinheiro, você tinha uma certa independência financeira. Não, eu tinha o meu dinheiro, mas controlado por ele. Se eu quisesse comprar um presente para minha filha, eu tinha que pedir para ele. Mas o seu salário? Exatamente, ia tudo para a mesma conta. Isso é um outro detalhe que eu conto também no meu livro, o que ele causou por causa disso. Fui até parar na polícia, porque ele alegou que eu peguei o dinheiro dele. Eu consegui provar que o dinheiro dele era o dinheiro que eu transferia do meu salário para a conta dele, porque era nossa poupança. Mas, e não que ele precisasse, tinha um bom emprego, né? E ele fazia algumas coisas que eu não sabia o que era, que bancava um estilo de vida muito bom. Viajávamos 2 vezes, fazíamos viagens fora do país 2 vezes ao ano, e depois viagens pequenas. Ele não tem filhos, também não quis ter filhos, e graças a Deus que ele não quis, porque se ele quisesse eu teria dado um filho para ele, mas foi muito bom, meu Deus. Com um filho, então, aí é que ele ia me amarrar pro resto da vida, né? Então, e ele era muito dominador, né? Controlador, ele tem essa necessidade, o narcisista tem a necessidade de ter o controle sobre tudo, tudo. Ele tem até câmeras dentro. Hoje eu conversando, eu digo, eles têm, não só ele tem, o meu marido, porque hoje conversando com leitoras do meu livro, elas me mandam mensagem e contam, o meu é exatamente assim. Ele controla tudo, ele tem câmera dentro de casa. E o meu Deus, é assim assustador, Sara. Só que quando você está dentro da situação, você acaba acostumando com aquilo, né? Porque eles te dão, eu não me faltava nada, só que era totalmente dependente dele. Ah, vou comprar passagem para o Brasil. Comprava com o meu dinheiro, mas ele que tinha que autorizar, ele que tinha que controlar até quanto eu ia trazer de dinheiro para gastar no Brasil, para usar no Brasil quando eu vinha sempre sozinha, tá? Ele não queria vir, porque é chato ficar lá com a família, não. Eu vou para outro lado. E ele ia viajar para outro lado. Agora me conta, de novo, qual foi o gatilho dessa separação? Foi a minha saúde. Eu comecei a ficar muito mal de saúde, ficar doente, doente, e eu não estava suportando mais aquela situação, e eu comecei a ficar uma pessoa mentalmente desnorteada, porque ele me irritava, né? Eu comecei a ver coisas, eu sabia que aquilo não estava certo, só que ele tentava fazer que era coisa da minha cabeça, que eu estava entrando na menopausa, que eram os hormônios. Você não tem noção, te deixa louca. E eu comecei realmente a me enlouquecer. Eu comecei a ficar histérica, né? Então eu me jogava na cama e só chorava, chorava. Nesse meio tempo, meu pai faleceu aqui no Brasil. Eu não tive tempo de me ver meu pai. E lá eu não recebi nenhum abraço, nem dele, nem de ninguém, porque eles não são de abraçar. E ele, como me isolou muito, eu não tinha amigos íntimos lá para conversar. Eu conversava com as minhas filhas aqui, minhas irmãs, né? Às vezes me desabafava com elas. Mas lá eu não tinha. Então, esse momento eu pensei que eu fosse morrer de falta de carinho, por falta de carinho. Se ele me visse chorando por causa do meu pai, ele ainda ficava bravo, ficava bravo. Aí, qual foi o gatilho? As pessoas começaram a me alertar, as pessoas que me amam e que eram muito achegadas a mim, principalmente minhas filhas e os meus genros. Cada vez que eu vinha, eu estava magra, cada vez mais magra. E a minha mãe falava, vai, filha. Para minha mãe não falava nada, nada. Minha mãe já tinha, né, uma certa idade e eu preferia poupar minha mãe. E para ela estava tudo bem. E ele, detalhe, ele ligava para minha mãe de vez em quando, oi sogra, com aquele sotaque dele, né? Estrangeiro. Como que você está? Está tudo bem? Sabe que eu me preocupo com você, com a sua filha também. Ai, minha mãe se derretia, né? Aí o gatilho, voltando lá, o gatilho foi a minha saúde,
E teve um ano, nesse ano de 2019, a minha filha, ela é a mais nova, ela é reflexoterapeuta, né? E ela começou a perceber que eu estava apática. Ela começou a perceber alguns sinais em mim já de transtorno mental. E eu não sentia nem alegria nem tristeza mais. Eu estava totalmente apática para mim, ó. Tanto faz como tanto fez. E ela começou a se preocupar com isso e em contato com uma amiga que também era mais ou menos da mesma área, brasileira que mora na Alemanha, pediu para ela ficar mais próxima de mim. E eu, sem saber, essa pessoa, essa amiga, foi ficando mais próxima. Eu comecei a contar para ela as coisas. E nesse ano, essa minha filha e o meu genro foram 2 vezes para a Alemanha. E lá eles viram a situação que estava, porque ele também estava, já não estava conseguindo sustentar o personagem, né, de bonzinho, porque eu estava meio que enfrentando ele. Tinha coisas que eu já não admitia mais. E ele, então, se você quiser ver um narcisista tirar a máscara, é contrariá-lo. Contraria ele, numa mínima coisa para você ver. Ele se transforma, ele não admite. Ele é o sol, ele é o rei, ele brilhar e ele tem que ele dominar. Quando ele percebe que está perdendo o controle sobre você, ele fica desestruturado. E foi o que aconteceu. Então, ele tratou mal minha filha, o meu genro, eu. Ele fez coisas lá terríveis e eles perceberam que eu estava indo numa decadência mental muito grande. E então eles conversaram comigo e me alertaram, né? Você precisa tomar uma decisão, é só você, né? E a minha filha ficou muito preocupada quando ela se despediu de mim na segunda vez. Ela se despediu chorando. E ela falou: "Mãe, pelo amor de Deus, mãe, se cuida. Crie coragem, faça o que tem que ser feito. Você sabe o que tem que ser feito. Eu não posso dizer o que você deve fazer, mas você sabe. E você vai ter todo o nosso apoio." Ela falou: "Mas não permita mais isso, mãe. Isso está muito perigoso, muito perigoso." E realmente se tornou, quando ele percebeu que eu queria sair fora, ameaças que começaram a acontecer e eu dormia na sala, eu esperava ele dormir para depois eu ir dormir, porque ele começou a ficar muito perigoso. Então, foi Mas nessa ele te situação. agredia? Não, porque quando eu percebia, até eu falei, eu devia ter deixado ele me agredir, né? Para mostrar, porque as pessoas não veem os hematomas invisíveis emocionais, as pessoas não veem. Então, ninguém acredita, né? Assim, é difícil você explicar o que você está passando. A pessoa acha que é incompatibilidade de casais, entendeu? Elas não conseguem ver, porque ele, como eu disse, ele é fora de casa, ele é o cara. Imagina uma mulher assim que tem tudo, tem um carro, tem joias, tem um marido desse, vai viajar sempre, porque ele fazia questão de mostrar tudo isso, né? Uhum. E então, o que que ela mais quer? O que que ela quer? Também ninguém é perfeito. Por isso que as mulheres ficam presas num relacionamento desse, por vergonha de falar o que ela está passando. Porque primeiro é a vergonha e depois por passar de louca, né? Imagina, que mal agradecida, um casamento desse. Então é difícil, viu, Sara? É uma situação muito difícil. Ele não nunca me bateu, porque quando eu percebi ele se alterar, que os olhos dele arregalavam, que ele chegou uma vez a fazer assim, eu me afastei, porque se ele encostasse a mão em mim, eu não sei o que seria capaz. Eu podia matar ele, né? Porque eu estava já, para mim a vida já não tinha mais sentido, então não me importava. Então, quer dizer, os dois estavam muito perigosos, né? Porque a mulher, aí você é chamada de louca. Ele te tira do sério e depois você é chamada de louca. Você está louca? Eu vou te internar. Você precisa de um psiquiatra. E então eu percebi que a coisa realmente, depois que minha filha me alertou, ela falou: começa a prestar atenção em algumas coisas, né? E o meu genro teve uma conversa com ele, ficou muito nervoso das coisas que ele falou. Aí o meu genro até foi embora assim muito, muito nervoso, né? Foi embora naquele dia para o aeroporto, minha filha e meu filho, mas meu genro e minha filha. Mas eu nunca vi o meu genro, que é uma criatura assim. Pensa numa pessoa calma, de quase 2 metros de altura. Ele é assim.
um rapaz super generoso, super empático, empático, né, com as pessoas. É assim, não, o meu genro não tem inimigo. Falou nele, todos gostam dele. Mas ele saiu de lá transtornado, muito nervoso, que eu percebi que ele seria capaz de fazer uma besteira, porque Mas ele aí teve me uma conta, discussão. mas me conta. E aí qual foi o dia D? Assim, quando que você falou, vou sair daqui? Eu tive que planejar. Uma semana antes, por conselhos até de amigos, né, eu consultei um advogado para saber se eu podia sair de casa. E ele perguntou por quê e eu comecei a contar as coisas. Ele falou assim: isso é um abuso psicológico e você pode sair sim. E o dia D foi essa sequência de coisas que foram acontecendo. Foi quando eu descobri finalmente que ele me traía assim no virtualmente, e ele dava uns sumiços, só que eu nunca fui atrás, eu nunca fui. Até sugeriram: pega o carro, vai atrás, entra no computador dele. Não, não conseguia, porque ele tinha senha, ele tinha vários telefones, celulares, vários. Assim, o escritório dele era um laboratório tecnológico, né? E eu não tinha como provar, né? Não tinha como eu ficar. Ele sumia do nada. Eu estava trabalhando e de repente eu chego em casa, ele não está em casa. Então, pelas coisas que ele estava fazendo, para mim era óbvio que ele estava traindo. E até que eu vi no Instagram que realmente estava traindo. E se eu levasse mais tempo, eu ia descobrir mais coisas. Só que eu falei: não, chega, para mim já é o suficiente, chega. E eu cheguei e falei para ele: eu vou me separar de você. Né? Eu vou para casa de um casal, eram amigos nossos, inclusive. Ele falou: imagina! Eu preciso contar para alguém. Ele saiu andando assim na sala. Eu achei aquilo tão estranho, meu Deus. Estou me sentindo rejeitado. Deu assim um piti, né? E eu achei aquilo muito estranho, a atitude, e começou a andar em volta. Eu preciso ligar para alguém, eu preciso ligar para alguém, eu vou ligar para minha mãe. Mãe, ela tá me deixando, dizendo que vai se separar de mim. Que doideira. Então, o dia D eu já tinha programado, porque eu fui, por isso, isso é um conselho que eu dou para quem está numa situação dessa e não sabe o que fazer. Em primeiro lugar, procura uma ajuda terapeuta, o que eu não fiz, eu só fui fazer depois que eu saí de casa, mas eu aconselho a pessoa a fazer antes, porque evita passar tudo que eu passei depois, o sofrimento. Mas precisa de uma ajuda terapeuta, de um profissional. Se conseguir alguém que entende desse transtorno narcisista, melhor ainda, porque nem todos os terapeutas entendem, tá? E profissional, um advogado, um bom advogado ou advogada. Tem que ter, porque a pessoa, a mulher, ela tem medo de ficar sem nada e eles vão tentar te tirar tudo. A primeira ameaça que ele me fez foi essa: eu vou te deixar sem nada. Vou te deixar sem nada. E Mas eu, aí eu tenho um parênteses para fazer. Como que ele vai te deixar sem nada se quando você se separa dele, você resgata o que você tem de mais precioso que é a sua vida? Assim, pode exatamente, te tirar tudo material, mas você está recuperando a sua vida de volta, né? E isso que é exatamente. valioso. O resto, volta a trabalhar. Uhum. Sim, é o que eu falei. Se eu tivesse hoje a minha saúde emocional, em primeiro lugar, jamais teria casado com um homem assim. E se eu tivesse casado, porque ele engana, né? Ele realmente te engana, é capaz de te enganar. Hoje eu já saberia identificar que quando é muito um sinal, ele quer tudo muito rápido, porque ele não consegue manter aquele personagem de príncipe por muito tempo. Por isso que ele casa rápido. Todo narcisista ele quer casar muito rápido, para você não ter tempo. Ou morar junto, que seja, namorar, mas ele quer deixar o relacionamento sério muito rápido. Então, ele é a pessoa ideal para você. Ele te estuda para fazer tudo que te agrada, para te conquistar. Se eu soubesse, se hoje eu tivesse essa saúde emocional que eu tenho hoje, se eu tivesse quando começou a acontecer as coisas, claro que eu ia falar: não, vou no advogado, ele vai resolver, e tá tudo certo, e eu vou pegar o que é meu, mas não, né? A pessoa, a mulher que está nesse emaranhado, ela não vê isso. Ela acredita que ele vai tirar tudo. Que ele tem, o advogado dele vai ser melhor que o teu. Entendeu? A lei Aí, dele vai ser melhor que a tua lei, entendeu? Então,
É complicado. E quando tem filhos, então, meu Deus. Aí você se separou. Aí eu fui para casa de uma amiga, num apartamento chiquinho, né? Que eu falei, ela me ofereceu, eu falei, e ela mora sozinha lá na Alemanha, e lá os apartamentos são pequenos, né? E quando uma pessoa mora sozinha, é um kitnet, né? Quem trabalha, viaja, é só para ir dormir, tomar banho. Ela falou, pode ficar aqui até você resolver sua situação, né? E eu falei, acho que é uns 6 meses, acho que eu já consigo ir embora para o Brasil, né? Porque eu trabalhava, eu tinha. Olha, para você ter noção, Sara, como eu estava mal, a minha supervisora, quando percebeu, eu cheguei a desmaiar, né, no trabalho. E quando uma colega minha contou que eu estava me separando e tinha saído de casa, ela me deu 4 semanas para eu ficar em casa e me recuperar. Ela falou: não quero você doente aqui. Ela falou: de jeito nenhum. Eu não quero uma funcionária morta, né? Eu te dou muito valor. A gente dá muito valor para os funcionários. Pelo amor de Deus, se recupere. Fique em casa, se recupere. Como se eu tivesse de luto, né? Quão grave estava a minha aparência, né? Aí eu saí, fui para casa dessa amiga e foi uma perseguição imensa, né? Porque quando ele me ameaçou, o advogado falou: pega o seu dinheiro da poupança, que era a conta nossa. Não diz nada para ele, mas pega. Ele vai ficar muito bravo, mas depois a gente resolve isso na justiça, né? Você tem como provar que o dinheiro é seu? Eu falei, tenho. Eu falei, então pega, porque senão ele vai dar um jeito de usar esse dinheiro justamente e você vai ficar sem esse dinheiro. Pelo menos ele não vai te pagar pensão, ele tem que te pagar, mas ele vai até rolar o processo, vai levar meses. Então, para você ter um dinheiro extra até ele te pagar a pensão, você pega a poupança. O que que ele fez? Quando eu peguei e depois eu avisei. Eu saquei o dinheiro, fiquei com o dinheiro na mão, porque se transferisse, ia dar na mesma, né? Ele tinha a senha de todas as contas. E depois que eu fiz isso, já no automático eu contei para ele. E o porquê que eu fiz isso? Eu falei, não é um dinheiro que eu vou gastar, porque é um dinheiro que é nosso, ele também punha um pouco lá na poupança, mas eu colocava 80%. Eu falei, é porque você me ameaçou. Por você ter me ameaçado, eu vou pegar o dinheiro. Ele foi na polícia, deu queixa de roubo e eu fui chamada na delegacia, sem condições quase nem de andar e muito menos de falar, porque eu estava doente. Eu estava literalmente doente, travada. Eu peguei um torcicolo, um problema aqui nos ombros, que é do emocional, né? Que a minha cabeça só ficava assim, eu não conseguia fazer isso. Então, eu estava magrinha, toda travada, né? E eu não pude ter acompanhante a minha amiga se ofereceu de ir junto, eles não permitiram. Eu tinha que depor sozinha. Então foi aquilo para mim, olha, eu não sei como que eu suportei. Foi assim terrível. Então eles são capazes de coisas terríveis, coisas terríveis. Então, por isso que eu falo, quem está nessa situação tem que ter um apoio emocional, um terapeuta, porque eu quase morri. E o que que aconteceu em seguida? Pandemia. Olha, se eu tivesse ficado com ele na pandemia, eu não estaria aqui para contar essa história, eu não estaria aqui para falar sobre o meu livro, eu não estaria aqui para ter reencontrado o meu primeiro namorado e estar vivendo uma vida incrível E hoje. como você reencontrou o Éder? Foi nessa. Foi logo depois que eu me separei, ainda não tinha vindo a pandemia, fui para casa dessa minha amiga e minha família queria que eu viesse para o Brasil para ficar um pouco aqui, né, para me recuperar. Só que eu não tinha condições de viajar sozinha, são 12 horas de viagem. E eu estava muito fraca, muito fraca. Então eu preferi ficar lá um pouco até. Isso foi em agosto. Aí agosto a minha chefe disse para eu ficar em casa. Setembro eu voltei a trabalhar, eu tinha que trabalhar, né? Não tinha que trabalhar e só tinha férias depois em janeiro. Foram quase 6 meses depois. E aí eu vim. Antes eu entrei no Facebook, eu não tinha. Acho que tinha Instagram, sim. Que aliás foi ele que criou por causa do meu grisalho. E para me distrair um pouco. O meu Facebook, meu Instagram, eu peguei e mudei o sobrenome, que era o sobrenome dele. Eu mudei para o meu de solteira, Rosângela Marto, né? E o Éder, nesse meio tempo, viu. Ele me seguia não, ele me acompanhava, mas ele ficava na dele. Ele estava me acompanhando nas redes sociais. Aí eu vim para o Brasil em janeiro e iria fazer aniversário em fevereiro.
Eu iria ficar janeiro e fevereiro aqui, consegui 6 semanas de férias, do meu trabalho, ia ficar aqui para me recuperar e voltar para que eu tinha uma audiência, né, para resolver negócio da pensão, que o meu advogado falou: "Ele tem que te dar pensão até o divórcio". Depois eu falei: "Então, depois que resolver o negócio da pensão, tinha audiência, eu peço a demissão e volto para o Brasil". Então era calculado aí 6 meses, meu advogado falou que já dava para resolver, e depois era só esperar dar 1 ano para dar entrada no divórcio. Eu vim para o Brasil em janeiro, fevereiro, início de fevereiro, eu fiz aniversário e recebo uma mensagem do Éder: "Feliz aniversário, você está bem?". Eu falei: "Amor de Deus, pelo amor de Deus, de novo não". Porque quando eu vi o nome dele ali, aquela mensagem no Facebook, já deu aquele friozinho, né. Aí, por curiosidade, eu fui ver, né, as redes sociais, fui ver como ele estava grisalho, né, lindo, e sozinho, pelo que eu entendi. Ele não é de publicar, ele não era, não tinha foto quase nenhuma dele, era só compartilhamento de notícias, assim, de outras coisas, né, de coisas que ele admirava, livro, música, Star Wars. Aí deu início a essa conversa e ele falou, eu falei que eu tinha me separado de novo, né, eu falei: "Meu segundo casamento não deu certo, mas eu ainda moro na Alemanha, eu tenho que resolver minhas coisas lá". E ele falou: "Eu quero te ver, porque eu gostaria muito de te entregar uma coisa". Eu falei: "Não, não, não é o momento, é muito recente ainda, eu ainda estou em fase de recuperação. Quando eu voltar daqui uns 6 meses, aí a gente conversa, a gente sai para bater um papo, né, contar o que aconteceu". Eu queria saber também o que aconteceu da vida dele. Ele acabou se separando da esposa, isso eu sabia já, mas ele insistiu tanto, insistiu, insistiu, queria vir para Jundiaí, me ver, e eu não queria. E até então eu já tinha em algum momento dito o dia que eu ia embora, que eu ia voltar para a Alemanha. Ele foi lá no aeroporto para me entregar o que ele queria me entregar. E o que ele me entregou mudou, sabe, mudou a minha vida, porque eu já estava decidida ficar sozinha, não ter mais relacionamento nenhum. Eu queria sim refazer a minha vida. Eu falei: "Eu quero, já que eu sobrevivi a isso, eu quero estudar, eu quero fazer um curso, eu vou fazer um curso de personal organizer, vou ser personal organizer", que era febre no momento, minha filha sugeriu isso, "e vou trabalhar com isso no Brasil, e vou refazer minha vida", e não quero mais saber de enrosco. E o que que ele te entregou? Um pendrive. Nesse pendrive, tinha todos os anos, eu falei: "Isso aqui, né", eu pensei, né, um pendrive, um saquinho assim, com pendrive pink, que eu gosto de pink, dentro do saquinho perfumado, com o perfume dele. E ele falou, foi no aeroporto, foi emocionante, eu conto em detalhes isso no livro, o momento que a gente se viu depois de tantos anos, né. E ele me entregou e falou: "Eu quero que você vai lendo isso e quando você chegar na Alemanha você me diz". E ele contou todos os sentimentos dele desde o dia que a gente se conheceu, todos os anos, todas as vezes que a gente se reencontrou, todas as vezes que ele me ligou, todas as vezes que ele pensou em mim. E, por outro lado, eu sempre tive diário, e teve alguns momentos que eu também falei no meu diário sobre ele. Eu não me conformava de eu ter dispensado uma pessoa que me amava tanto. Eu chorava, eu falava com o meu diário como se eu falasse com Deus, né, mas eu precisava escrever, porque escritora, né, eu escrevia muito, escrevia. E eu tenho esse caderno, né, até hoje, e alguns momentos de muito sofrimento eu lembrava nele, porque aquilo me doía, sabe. Doía eu não ter ficado com uma pessoa que me amava tanto por orgulho meu, por princípios, por querer ser santa, né, ser a santa para as minhas filhas, ser o exemplo de mãe, né. Então imagina, a mãe tem que ser perfeita. Imagina que eu ia me colocar em rosco, né. E o que as coisas que ele diz ali, tudo com música, nomes de músicas, as traduções das músicas. Olha, eu sei que eu fui chorando a viagem toda, porque eu levei o notebook, conectei o pendrive no notebook, fui lendo, fui lendo. Foi um livro. Tanto é que esse é o segundo livro, né, que estou lançando, vou lançar em breve, né, que é a versão dele da história, né.
que algumas coisas ali nem ele via de um jeito, eu via de outro. É bem interessante. E eu não tinha noção do tamanho do amor dele por mim, sabe, esse homem nunca deixou de me amar. E há E é um quantos anos amor. vocês estão juntos? Há 2 anos. Há 2 anos. Rosângela, a gente está aqui chegando no fim da nossa conversa, e eu acho que o que é mais importante que a gente precisa contar aí para todas essas mulheres é que existe sim uma vida de sofrimento, de erros, de desencontros, né? De más escolhas. Primeiro, a gente precisa estar alerta aos sinais, né? Você trouxe aqui muitos sinais para a gente desses, das suas escolhas ruins e que você estava vendo que você estava fazendo escolhas ruins, que às vezes você estava abrindo mão da sua felicidade em prol a felicidade das suas filhas ou com vergonha de assumir para a sua família ou até para você mesma, né? Sim. Mas de tudo isso nasceu uma linda história de amor, né? E essa linda história de amor você conta num livro. Qual o título desse livro? O livro é De Volta para o Meu Lugar. De volta para o meu lugar. De Esse Volta para o Meu lugar, Lugar, a prova de que o amor e a felicidade sabem o caminho de casa. Tem bem rapidamente, né, vou falar as 3 De Volta para o Meu Lugar, os 3 lugares que são esses lugares. O primeiro lugar, que é o mais importante de todas, é de volta para a minha essência. Com o autoconhecimento, eu redescobri a minha essência. Esse é o de volta. Eu preciso estar inteira. A mulher tem que estar inteira, na sua essência, né? Com autoestima lá em cima. Então, de volta para o meu lugar, a sua essência. De volta para o meu país, para a minha família, para o meu ninho, né? Depois de 20 anos fora. E de volta para o abraço do meu primeiro amor, porque os abraços, todas as vezes que a gente se abraçou, eu percebia que ali era o meu lugar, mas por N motivos eu não assumi, fui assumir agora, né? Então, de volta para o meu lugar. Muita história ali para ser contada. e é uma história de amor linda, né? Que a gente ficaria aqui horas ouvindo essa história, mas sabendo, gente, que por trás de muito sofrimento você pode sim se encontrar e construir a sua felicidade e a sua alegria. Quem quiser comprar esse livro, onde que encontra? Encontra nas plataformas online, como Amazon, por exemplo, ou comigo, diretamente comigo, né? Que é o que elas preferem, porque eu assino o meu nome, né, envio pelo correio. Então é só entrar em contato no Instagram, rosangela.marto, né? Esse é o meu nome, o meu Instagram, e ali tem um link na bio que você clica, cai direto comigo e eu te oriento como adquirir o livro diretamente comigo. Ou nas plataformas online, em qualquer lugar do mundo. Né? Tem leitoras que adquirem o livro físico ou digital no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos. Estão as brasileiras, tá? Não é traduzido, não, é um livro em português. Mas quem fala o idioma português lá fora pode encontrar na plataforma da Amazon Internacional. Se você está num relacionamento de codependência, se liga na história da Rosângela, porque eu acho que você vai ter muito para reavaliar em relação à sua própria história. Para você que acompanhou até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque aqui a gente traz histórias de conexão da vida real. Você acha que é só com você? Não. Todas nós já passamos por situações onde a gente pensa: como eu fui me meter nesse buraco? Porque é isso. A gente se leva ao fundo do poço. E o importante é fazer como muitas mulheres já fizeram. Eu já fiz, a Rosângela fez, e posso trazer aqui uma lista de mulheres que, quando chegaram lá embaixo, falaram: não, aqui não é o meu lugar. Eu vou sair daqui e eu vou encontrar o meu lugar no mundo. E o final dessa história da Rosângela, sabe onde você vai ver? No livro dela, que está aqui embaixo, o link, e está também as redes sociais da Rosângela. Rosângela, quero te agradecer demais por estar aqui com a gente e
Deixe sua mensagem final aqui para quem ficou com a gente até agora, ouvindo essa história maravilhosa de força, né, de resistência, resiliência e de muito aprendizado. Eu que agradeço, foi um imenso prazer, né, participar. E a mensagem que eu deixo: nunca é tarde para acreditar em você, acreditar no amor, acreditar no recomeço. Não se apegue à idade, se apegue à sua essência.